Vamos então dar seguimento ao nosso programa. Temos agora uma intervenção do Dr. Rogério Fernandes Ferreira, que é um advogado, um dos mais conceituados fiscalistas a nível nacional e também ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que nos vai fazer uma apresentação sobre Portugal como plataforma de investimento. No final desta intervenção, que vai demorar cerca de 20 minutos, vai haver aqui um período de perguntas e respostas, portanto, para questões que queiram colocar. Portanto, alguma dúvida, alguma sugestão, algum tema que queiram levantar, peço só que depois que se identifiquem, que digam ao que vem. E dito isto, vamos então a receber o Dr. Rogério Fernandes Ferreira. Bem, antes de mais, bom dia a todos. Eu queria começar por agradecer ao Jornal Económico e em especial ao Filipe Alves esta oportunidade que me dá também para estar aqui um pouco a partilhar convosco este tema que aqui vos trago sobre Portugal como plataforma de investimento. Eu acho que falta um ponto de interrogação no tema. Vou tentar apresentar-vos Portugal como plataforma de investimento do ponto de vista dos nossos investidores, do tipo dos investidores estrangeiros que efetivamente vêm para Portugal, sejam eles pessoas individuais, sejam eles pessoas coletivas. Portanto, a questão são os aspectos fiscais, basicamente. Portanto, aqui a minha perspectiva será a de ver como é que nos poderemos ou como é que nos deveremos posicionar em termos de comunicação internacional para, de uma maneira simples, apresentarmos alguns aspectos fiscais que são efetivamente atrativos e que podem ser conjugados entre si para que tenhamos capital estrangeiro a investir em Portugal, e nomeadamente nos serviços que prestamos e nos investimentos que podemos proporcionar, que hoje têm sido essencialmente dois: a área imobiliária e a área do turismo. Obviamente que isto é aqui particularmente querido para a Madeira. O primeiro problema que eu acho que se deve colocar aos investidores é porque é que Portugal é uma boa escolha. Portanto, seria a primeira questão que aqui vos vou deixar. Depois, uma chamada de atenção a esses investidores internacionais para alguns regimes fiscais. Alguns não são bem fiscais, são mais autorizações de residência, para quem seja a pessoa individual. Vamos falar um bocadinho ou devemos falar um pouco no regime dos residentes não habituais, no regime dos vistos gold, no regime da tributação do património imobiliário. Como vamos ver, é um regime muito simples em comparação com outros países que podem concorrer connosco. O nosso regime dos impostos sobre as sucessões e doações e, ao nível corporate, ao nível empresarial, a tributação dos lucros das empresas, também em comparação com outros países, o Centro Internacional de Negócios aqui da Madeira, as novas SIGI, das Sociedades de Gestão Imobiliária, de Investimento de Gestão Imobiliário, e depois outros benefícios fiscais que também existem em Portugal, como é este o caso dos benefícios contratuais e da dedução por lucros retidos e investidos. E depois, para terminar, um chapéu, que são as convenções de dupla tributação, que obviamente limitam os outros Estados na tributação relativamente a investimentos que sejam feitos aqui no nosso país. Há coisas que não vos falarei, mas acho que seria importante chamar desde já a atenção e que são, nomeadamente, três que deixo aqui à partida. Nós podemos dizer aos nossos investidores internacionais que as decisões fiscais em matéria de tribunais são muito rápidas. Parece aqui um contrassenso para quem esteja a lidar com os tribunais fiscais, mas o que é certo é que desde 2010 que existe o Centro de Arbitragem Administrativa e Fiscal, que permite a tomada de decisões em matéria fiscal num prazo de médio de cerca de 4 meses e meio a 5 meses. É evidente que estas decisões depois têm uns recursos muito limitados, mas seja como for, podemos dizer que as decisões em matéria fiscal podem efetivamente ser muito rápidas, uma vez que é esta alternativa do Centro de Arbitragem Administrativa, da arbitragem tributária.
Sendo certo que também esta solução da arbitragem tributária é uma solução que não existe em nenhum outro país até à data, muito embora pudesse existir, nomeadamente nos países de língua portuguesa, e esteja a tentar ser implementada, nomeadamente no Brasil. Um outro aspecto que podemos dizer que existe em Portugal, nós também temos os chamados rulings que existem na Holanda e noutros países, ou seja, podemos pedir à administração tributária informações vinculativas e temos hoje um regime relativamente moderno que permite perguntar à administração fiscal pedidos de informação e a administração ficar vinculada a essas mesmas informações que presta. Bom, isto para além de outros aspectos, como sejam os acordos prévios de preços de transferência, que também são permitidos. Portanto, há uma série de outras coisas que aqui não vos poderei falar, mas que é útil explicar que existem em Portugal investidores estrangeiros. Bom, porquê é que Portugal é uma escolha? Para além de todas estas questões fiscais, é uma boa escolha. Eu diria, em primeiro lugar, a língua portuguesa, a mais falada do lado do hemisfério sul. A questão de segurança, hoje uma questão absolutamente crucial. Portugal deixou de alguma forma de ser periférico nesta perspectiva. É um bom lugar de destino. Nós somos o quarto país mais seguro do mundo, portanto é um aspecto importante. As questões de educação. Portugal está numa boa posição em termos de educação. Em Portugal fala-se com muita facilidade 4 línguas, o espanhol, o francês, o inglês e o português. O próprio sistema de saúde, também de acordo com rankings internacionais, somos o 12º país com o sistema mais eficiente e depois há aqui, de facto, oportunidades de investimento ainda no âmbito de serviços e também, para já, algumas oportunidades de investimento noutras áreas, nomeadamente nas imobiliárias. Ainda temos custos operacionais competitivos em comparação com outros países e depois todos estes temas do clima, da história e da gastronomia, que são de facto também temas atrativos. Bom, este regime dos residentes não habituais, que tanto se tem falado, é, antes de mais, um regime muito simples, que não encontramos com facilidade em qualquer outro país. Há países semelhantes a este, nomeadamente em Itália, em Espanha ou no Reino Unido, mas provavelmente não existe nenhum que exija um procedimento tão simples de obtenção. O que é um residente não habitual? É, como o nome indica, um residente que habitualmente não era residente em Portugal e que passou a ser. É daí que vem o termo. Portanto, um residente não habitual é, antes de mais, um residente que não era residente em Portugal nos últimos 5 anos. E são estes os 2 únicos requisitos que podem implicar um estatuto fiscal muito atrativo para Portugal, conforme iremos ver. Portanto, é preciso passar a ter residência fiscal em Portugal, e residência fiscal é um conceito jurídico que está fixado, nomeadamente numa convenção modelo da OCDE. Portanto, é preciso passar a residir fiscalmente em Portugal, nestes termos, e é preciso também, para além de não ter sido residente nos últimos 5 anos, é preciso pedir formalmente esse estatuto, essa inscrição nos serviços competentes. O procedimento é um procedimento simples, também em 2 etapas, muito simples mesmo. É a obtenção do número de identificação fiscal, por um lado, o que se faz junto de um qualquer serviço de finanças, que são mais de 300 em Portugal. Faz-se até ao final do ano em que se muda a residência fiscal para Portugal, e tem que se comprovar, obviamente, que se passou a ser residente fiscal em Portugal. Isso comprova-se, nomeadamente, através de um contrato de arrendamento ou através de uma escritura pública de compra e venda. A segunda etapa para obter este estatuto, e que se faz através da internet, pelo portal das finanças, e até 31 de março do ano seguinte, é este pedido de inscrição enquanto residente não habitual, onde se tem que também aqui que comprovar
a transferência de residência fiscal para Portugal. Ou seja, através destas duas pequenas etapas, obtém-se de facto um estatuto fiscal bastante interessante. Este estatuto também não implica nada de especial em termos de obrigações acessórias ou de obrigações declarativas. É preciso preencher uns anexos à declaração do IRS, designadamente um anexo que diz respeito aos rendimentos obtidos fora de Portugal, que são rendimentos, conforme vamos ver, que estão isentos de imposto aqui em Portugal. Portanto, é preciso entregar a declaração do imposto como entrega qualquer residente em Portugal, com um anexo em que se comunica às autoridades fiscais portuguesas, afinal, que rendimentos é que foram obtidos lá fora e que aqui estarão efetivamente isentos. Este regime é um regime necessariamente temporário. Houve aí algumas dúvidas sobre saber se este regime podia ser renovado. Ele existe desde 2009, portanto, sendo um regime com 10 anos, nós estamos em 2019 a acabar com, digamos, o primeiro conjunto de residentes que passaram a residir aqui em território português, e o problema que se coloca é o que é que vai acontecer. Não vai acontecer nada especial, vão passar a ser residentes fiscais como quaisquer outros, ou vão ter que mudar de país, se assim o entenderem, se não gostarem do regime dos residentes, digamos, habituais em Portugal. Portanto, este regime é temporário e este período de 10 anos não é, obviamente, renovável, uma vez que o próprio regime se justifica por ser temporário. Que implicações tem este regime? Implicações interessantes. Este regime pretende atrair pessoas com atividades ditas de alto valor acrescentado, com alta performance, chamemos-lhe assim. Há uma portaria que define quais são essas profissões. É uma portaria relativamente ampla e larga. Com facilidade se incluem várias profissões nessa portaria. É uma portaria que os governos podem, obviamente, restringir ou alargar em função das políticas que entendam dever adotar. Implica, basicamente, para atividades em Portugal, taxas de tributação, uma taxa de tributação fixa proporcional, uma flat rate de 20% para atividades feitas em Portugal, e implica, sensivelmente, para a maior parte dos rendimentos provindos fora de Portugal, uma isenção de IRS sobre as mesmas. Que rendimentos são esses que estarão isentos vindos fora de Portugal? São os salários, são os honorários, portanto, rendimentos do trabalho dependente e rendimentos do trabalho independente, são os rendimentos de capitais. Aqui inclui-se, por exemplo, juros de depósitos bancários ou royalties, por exemplo, dividendos também. Inclui-se aqui também mais-valias imobiliárias e, por último, as pensões. Como sabem também, as pensões têm suscitado alguns problemas ao nível internacional, porque praticamente todas as convenções de dupla tributação, de que falarei há bocadinho, daqui a pouco, todas as convenções de dupla tributação têm uma cláusula que determina que é o Estado da residência que tem o exclusivo da tributação sobre as pensões que não decorram do exercício de funções públicas, o que significa que quem tenha tido a sua atividade ao nível do setor privado e que transfira a sua residência para Portugal e que receba essas pensões de países terceiros com os quais Portugal tenha celebrado convenções de dupla tributação, há aqui como que uma dupla não tributação, uma vez que o país da fonte do rendimento, o que paga a pensão, não pode tributar, porque esse exclusivo é do país da residência, e o país da residência, através deste regime unilateral, durante 10 anos, isenta de imposto sobre o rendimento essa mesma pensão. Como saberão também, a Finlândia, há pouco tempo, denunciou a Convenção de Dupla Tributação por causa desta questão, e por razões, eu diria, de política interna finlandesa, e acho que o Governo fez bem em não alterar
para já, digamos, nenhuma regra sem pensar nas regras efetivamente em conjunto. Há aqui também uma exceção, como decorre do que eu vos disse, não estão incluídas nestas isenções as chamadas mais-valias mobiliárias. Muitas vezes o que se assiste, e aliás através de formas provavelmente abusivas do ponto fiscal, é que há intermediação de sociedades estrangeiras fora do território português, e portanto fora do território português, incluindo fora da Madeira, não é? Portanto, as sociedades da Madeira não funcionam para este efeito, têm que ser fora do território português, como eu digo, muitas vezes de forma abusiva, por intermediação de sociedades estrangeiras, pagamento, digamos, recepção de mais-valias mobiliárias em sociedades estrangeiras que pagam depois dividendos a residentes não habituais em Portugal. Para além de podermos apresentar aos nossos investidores estrangeiros o regime dos residentes não habituais, tem-se apresentado o regime dos vistos gold. Bom, os vistos gold não são propriamente regimes fiscais, são visas, são autorizações de residência. Basicamente, implicam um investimento. Esses investimentos são de vária natureza. São de vária natureza, esses investimentos. Normalmente o mais comum, eu diria 85% dos casos, são investimentos imobiliários, no valor de 500 mil euros, como sabem também. Mas há outras possibilidades, não apenas em termos de valores de investimento e em termos imobiliários, mas mesmo em investigação em desenvolvimento, em cultura, etc., que representam os outros 15% dos casos dos vistos gold. Quais são as vantagens? Eu diria que a principal vantagem, do ponto de vista dos estrangeiros que pensam neste regime, é principalmente a obtenção de um passaporte europeu, chamemos-lhe assim, para poderem circular não apenas em Portugal, mas no espaço europeu e no espaço Schengen, incluindo a Suíça. A possibilidade de o fazerem em relação a si próprios, mas também através deste direito de reunificação familiar, também de o estenderem aos membros do seu agregado familiar. Por outro lado, a possibilidade da obtenção também da nacionalidade europeia e, portanto, a prazo também de um passaporte europeu que pode ser útil, nomeadamente, a indivíduos, a pessoas que venham de países terceiros exteriores à União Europeia. Portanto, desta forma, Portugal torna-se atrativo também para fora do território europeu. Obviamente que pensando no Brasil, por exemplo, havendo necessidade ou havendo interesse na obtenção da nacionalidade portuguesa, obviamente que isso também implica algumas condições e alguns requisitos, nomeadamente a compreensão do português, o que, efetivamente, para um brasileiro é um requisito natural. Um ponto também importante é que este regime dos vistos gold é absolutamente compatível com o regime anterior dos residentes não habituais. Portanto, nada impede, por exemplo, que um brasileiro faça um investimento em Portugal, que peça o visto gold para efeitos de autorização de residência e o que lhe permite, não tendo nenhuma nacionalidade europeia, tendo exclusivamente a nacionalidade brasileira, lhe permita circular no espaço Schengen com liberdade, fazendo aqui na Europa com facilidade os seus investimentos e que simultaneamente possa, imediata ou passado algum tempo, passar a residir em Portugal e requerer este outro estatuto fiscal da residência não habitual. Portanto, os investimentos elegíveis têm vindo a ser alargados, conforme vos disse, portanto, pode ser no imobiliário, em ativos financeiros, em investimentos de capital ou mesmo na criação de emprego, conforme o quadro que aqui vos deixo. Simples também de explicar a um investidor estrangeiro, nomeadamente a um francês, é a tributação do nosso imobiliário, que é simplicíssimo. Nós temos basicamente dois impostos, que são dois impostos municipais, como sabem, temos o IMT,
Este IMT tem basicamente, é um imposto que varia entre 0 a 6 ou 0 a 6,5%. No quanto aos prédios urbanos destinados à habitação. A este imposto acresce um imposto de selo, esse estadual, de 0,8% a 0,8%. Portanto, eu diria que temos aqui uma taxa máxima que ronda os 7% sobre a aquisição imobiliária, mas temos também uma série de isenções relativas à reabilitação imobiliária, nomeadamente quanto à aquisição de imóveis para revenda, que implicam ou que podem implicar isenção deste IMT, e também nos casos de reabilitação a possibilidade de reembolso do IMT após essa reabilitação ter sido efetuada. Quanto à tributação da detenção dos imóveis, o regime também é muito simples. Temos aqui mais um imposto municipal, o nosso IMI. Este IMI tem taxas variáveis determinadas pelas assembleias municipais. Os municípios têm vindo até, de alguma forma, a baixar as taxas, ainda que, digamos, a sua base, em virtude das revalorizações imobiliárias, tenha vindo, nos últimos anos, a aumentar, nomeadamente até 2012, 2013. E também aqui encontramos isenções em casos de prédios urbanos sujeitos à reabilitação por um período de 10 anos, ou até um período de 10 anos, e para outras situações, como neste caso dos edifícios energeticamente eficientes ou para a produção de energias renováveis. Isto ao contrário do que sucede nos outros países. Por exemplo, em França existem duas taxas sobre a detenção dos imóveis, desde logo, dois impostos, a taxe d'habitation e a taxe foncière, portanto, que no fundo tributa quer o proprietário, quer o ocupante do imóvel, coisa que aqui em Portugal não existe. E depois tem também um imposto geral sobre o património imobiliário, que substitui o anterior imposto sobre a fortuna, geral sobre a fortuna que existia em França com o presidente Macron. Nós temos, portanto, apenas, basicamente, estes dois impostos sobre a aquisição, o selo IMT, e este único imposto sobre a detenção, que é o IMI. Foi acrescentado, entretanto, como saberão, um novo imposto, esse estadual, que no fundo é um adicional ao IMI. Em rigor, trata-se de um imposto geral sobre a fortuna imobiliária, sobre o património imobiliário, se quiserem, hoje ainda com taxas bastante baixas, que podem ser apresentadas aos nossos investidores internacionais e justificadas ainda com alguma facilidade, uma vez que têm, nomeadamente para as pessoas singulares, isenções até ao valor de 600 mil euros e até, no caso de casados, até 1.200.000 euros. Mas sempre, como é óbvio, infelizmente, com tendência para aumentar, uma vez criados novos impostos, muito dificilmente eles acabam, porque têm, obviamente, depois despesa associada. Um outro aspecto que é importante salientar para os nossos investidores internacionais é que, ao contrário do que sucede com a maior parte dos outros países, nós, apesar de termos um imposto de selo sobre as transmissões gratuitas, quer por morte, quer em vida, incluindo, portanto, as doações em vida, temos também dentro das transmissões, dentro da família nuclear, portanto, entre pais e filhos, na linha descendente, direta descendente e ascendente, e entre marido e mulher, entre cônjuges, temos também uma isenção. Portanto, não só o imposto sobre sucessões e doações, que aqui se chama selo, de 10%, tem uma taxa relativamente baixa, como naquilo que mais interessa, que são as transmissões na linha direta entre ascendentes e descendentes, e, portanto, dentro da família nuclear, há uma isenção de imposto, deste imposto. Isto é importante salientar aos nossos novos residentes que isto não depende só do regime
fiscal português, como é óbvio, os outros países também têm regras, os ativos, nomeadamente imobiliários, podem estar situados nos outros países e, obviamente, que os outros países têm direitos soberanos de tributação sobre esses outros ativos que aí estejam situados. Por outro lado, há um regulamento comunitário, que, salvo erro, de agosto de 2015, que muitas vezes há que chamar a atenção, que implica que na transferência de residência passa a ser o regime de sucessão a aplicar em caso de morte é o regime do país onde o defunto tenha residido, da sua última morada, com a possibilidade de opção do regime de sucessão pelo próprio para qualquer outro país da Europa. Portanto, nada impede que um francês que passa a residir em Portugal continue a dizer que o seu regime sucessório, não propriamente o regime fiscal, porque esse não domina, mas o seu regime sucessório continua a ser o francês, ou pode escolher o italiano ou o grego. Mas se nada disser, passar-se-á a aplicar o regime português, que é, obviamente, diferente do francês, nomeadamente em termos de proteção do cônjuge. Para além desta questão das pessoas singulares, das pessoas individuais, em que incluímos o regime dos residentes não habituais, os vistos gold, o regime das sucessões e doações, que são, de facto, regimes que, por si só, são atrativos do ponto de vista de comunicação fiscal internacional, há alguns aspectos ao nível das empresas que, se calhar, convinha nós podermos apresentar. Nós tivemos duas alterações fiscais relativamente profundas recentemente, uma em 2014 e outra em 2015. A primeira de 2014 ao nível do IRC e a de 2015 ao nível do IRS. No IRS, basicamente, o que se passou foi, além de alguns aperfeiçoamentos, foi a tributação conjunta, a regra deixar de ser a da tributação conjunta para ser a tributação separada, com a opção da tributação conjunta e com algumas outras alterações. Ao nível do IRC, para além da simplificação das declarações, e de algumas regras aplicáveis, o que é certo é que, ao nível das taxas, pelo menos da taxa geral do IRC, não tem havido, felizmente, alterações. Pelo menos desde 2014 que se tem mantido esta taxa, desde 2015 se tem mantido esta taxa de 21%. O que é certo é que, para além desta taxa normal do IRC de 21%, há depois derramas municipais e derramas estaduais que fazem, obviamente, aumentarem muito esta taxa normal. Portanto, podemos anunciar com facilidade no estrangeiro que a taxa geral do IRC é 21%, mas rigorosamente não é, porque a ela se tem que juntar a derrama estadual e a derrama municipal. Poderemos, porventura, se houver aqui algum carinho sobre esta matéria, dizer que, apesar da taxa normal do IRC ser de 21%, aqui na Madeira pode, na Zona Franca, ser efetivamente de 5%, o que compara bem com, como sabem, com outros países, nomeadamente com Malta. Para além disso, um outro aspecto que vale a pena chamar a atenção e que resulta também da reforma do IRC de 2014 é este regime dito de Participation Exemption, ou seja, temos aqui como que um paralelo entre o regime, chamemos-lhe assim, entre o regime dos residentes não habituais, temos um regime mais ou menos idêntico ao nível do IRC, que encontramos noutros países, e que é muito pouco conhecido, o nosso. Se perguntarem a investidores brasileiros como é que investem na Europa, provavelmente investem via Holanda ou via Dinamarca, pura e simplesmente porque não conhecem o regime português e pura e simplesmente porque muitas vezes as próprias consultoras internacionais lhes apresentam modelos europeus pré-feitos que não passam efetivamente nem por Portugal, nem aqui pela Zona Franca da Madeira. O que é que este regime implica? Implica uma coisa muito simples. Se constituir uma sociedade em Portugal que detenha sociedades fora de Portugal, sejam elas em que país forem, com um mínimo de detenção de 10% durante um período de um ano, os dividendos recebidos por essa sociedade portuguesa
com sede em Portugal estão cá isentos e um dia, se houver necessidade de vender essa participação, seja ela de 10%, 12% ou de 100%, há também aqui uma isenção de imposto sobre essa mais-valia. É certo que depois há condições, designadamente são condições um pouco digamos, cláusulas anti-abusos especiais, que obviamente depois criam aqui algumas condições para se verificar esta situação. Bom, e finalmente temos o Centro Internacional de Negócios da Madeira. É aqui que se consegue uma redução da taxa geral do IRC para 5%, com a possibilidade de aplicar o regime de Participation Exemption que vos acabo de referir, o que torna, obviamente, aqui a Zona Franca da Madeira uma boa plataforma de investimento de empresas fora de Portugal para investirem até para outros países através de Portugal e via a Zona Franca da Madeira. Estou a pensar aqui em especial nos países de língua portuguesa. Com a particularidade de que na expatriação dos dividendos para não residentes, este regime implica também a isenção de retenção de pagamento de imposto sobre esses dividendos. Mais recentemente, temos as novas sociedades de investimento e gestão imobiliária, as SIGI, que foram criadas em janeiro deste ano, ainda não existe nenhuma, mas já está o regime criado, que tem alguns requisitos próprios, que vos deixo aqui indicados ao nível do tipo de sociedade, ao nível do seu objeto social, ao nível também dos valores do seu capital social e do tipo de ativos que a compõem, e ao nível também do regime fiscal. O regime fiscal não ficou estabelecido, infelizmente, neste novo regime das SIGI. Portanto, não existem indicações, normas sobre este regime. O que encontramos é uma referência no preâmbulo do diploma, onde se diz que as SIGI beneficiam do regime fiscal aplicável ao ZOIC que estão nos artigos 22 e seguintes do Estatuto dos Benefícios Fiscais. Basicamente, se assim for, e não obstante as dúvidas que o regime fiscal suscita, se assim for, isto implica uma isenção ou uma exclusão dos rendimentos de capitais perdiais e mais-valias que são oferidos na SIGI ao nível do IRC da SIGI, e depois implica uma tributação à saída por retenção na fonte, na distribuição dos rendimentos. Estas taxas que aqui vos indico, para os não residentes, são bastante atrativas, que é uma taxa de 10%, de 25% para as pessoas coletivas residentes e de 28% para as pessoas singulares residentes, com a isenção aqui também da derrama municipal e da derrama estadual. Portanto, é um regime que pode ser, apesar das dúvidas que ainda suscita, é um regime que pode ser bastante atrativo e bastante interessante para efeitos dos investimentos imobiliários e para alguma dinamização também do mercado de capitais. Outros benefícios encontramos que podem ser apresentados aos investidores estrangeiros. Benefícios fiscais contratuais, portanto, nada impede que o Estado assine contratos em matéria fiscal, que se autovinculem determinados enquadramentos fiscais, para além dos acordos prévios de preços de transferência que vos falei. Portanto, há um diploma que regula esta matéria, com determinados objetivos, com determinados incentivos fiscais e com também períodos, obviamente, limitados no tempo. Mais recentemente, o regime da dedução por lucros retidos e reinvestidos, em que se permite também uma dedução até 10% destes lucros ao nível do imposto, também por um período de 2 anos, com determinados limites quantitativos e, obviamente, sob certas condições, nomeadamente a empresa ter contabilidade organizada e não ser tributada por métodos indiretos. Bom, falta o enquadramento respectivo
das redes de convenções sobre dupla tributação. Apenas uma nota final para vos dizer que nos últimos 25 anos, eu diria, o grande impulsionador foi talvez o professor Sousa Franco, estamos a falar já há alguns anos. Portugal, neste momento, tem uma rede de convenções mais ou menos quase com o mesmo número, ao aproximar-se do número da Holanda. Nós temos à volta de 80 convenções de dupla tributação. Portanto, Portugal teve aqui uma estratégia clara no sentido de cobrir todos os países de língua portuguesa. Hoje em dia, sem nenhuma exceção, foi há semanas assinada a Convenção de Dupla Tributação com Angola. Angola não tinha Convenção de Dupla Tributação com nenhum país. Portanto, Portugal, felizmente, foi o primeiro, apesar de Holanda também querer e ser provavelmente o segundo a celebrar uma convenção de dupla tributação, mas, portanto, as convenções, esta rede de convenções de dupla tributação cobre todos os países de língua portuguesa, sem nenhuma exceção, ainda que não esteja em vigor com a Holanda e com Timor-Leste, mas, portanto, a breve trecho hão de estar. Mas cobre também, e isto é importante salientar, todos os países da Europa, sem nenhuma exceção, e espero aqui não me enganar, mas cobre praticamente todos os países da OCDE, com exceção da Austrália e da Nova Zelândia. Cobre, inclusivamente, alguns países que não são cobertos pela rede de convenções com Espanha, o que torna, de facto, também por aí Portugal um atrativo como plataforma de investimento. Como veem, por exemplo, Portugal não tem, aliás, Espanha não tem, mas Portugal tem convenção de dupla tributação, por exemplo, com o Peru. Entre estas convenções, conforme vos disse há pouco, a convenção com a Finlândia foi, pelos motivos que vos referi, dos residentes não habituais, denunciada pela Finlândia. Bom, portanto, resta-me concluir como iniciei. Acho que, de facto, são regimes muito simples, relativamente fáceis de explicar a investidores, sejam eles empresas, sejam eles cidadãos estrangeiros que queiram investir em Portugal, que, do ponto de vista fiscal, temos vários incentivos fáceis de apresentar, de explicar e, principalmente, de aceitar. Muito obrigado pela vossa atenção. Fico ao vosso dispor. Muito obrigado, Dr. Rogério. Vamos dar início ao período de questões. E peço apenas que se identifiquem e peço às nossas assistentes, tenham a gentileza de levar o micro a quem quiser colocar perguntas, dúvidas ou mesmo sugestões. Façam o favor. Ali a doutora. Bom dia. Relativamente ao sistema fiscal, temos muito a ideia de que as regras perduram um pouco no tempo. Há uma constante alteração de regras, às vezes nem percebemos muito bem porque eu vejo os montantes, estava ali a olhar para os montantes envolvidos, por exemplo, num visto gold e são investimentos de monta, portanto não é algo que uma pessoa venha fazer por um prazo curto. Esta questão não sei até que ponto é real, se é uma questão de percepção de que as regras frequentemente mudam, que não há uma estabilidade fiscal, não pode ser um entrave ao investimento. Claro que sim. Claro que sim. É óbvio que o objetivo é o da estabilidade. Não há ninguém que invista num país se não houver estabilidade de regras e, nomeadamente, de regras fiscais. E temos exemplos noutros países em que essa estabilidade é muito maior do que é em Portugal. Estamos aqui a pensar em países onde há, de facto, investimento, como é o caso da Holanda ou como é o caso do Luxemburgo, para dar aqui alguns exemplos mais ou menos fáceis. O que é certo é que também essa estabilidade cada vez é mais difícil, porque a realidade também cada vez muda mais depressa e ela própria é mais complexa e as relações internacionais são também mais intensas. Portanto, temos aqui, por um lado, o desejo de que essa estabilidade seja um objetivo a atingir, mas, por outro lado, a realidade também, muitas vezes, em sentido oposto, não a facilita.
Além da estabilidade, eu salientaria também leis simples e fáceis de entender. Infelizmente, o próprio processo legislativo não ajuda, porque como nós sabemos, as matérias fiscais, a maior parte das vezes são feitas, são incluídas nas leis orçamentais. O processo legislativo de aprovação da lei do orçamento não é o mesmo processo legislativo de aprovação das outras leis, não tem o mesmo grau de ponderação. Aliás, basta ver, não sei se repararam, mas as leis do orçamento não têm preâmbulo, não é? Portanto, não tem uma justificação preambular. Portanto, o que as torna relativamente complexas, maiormente porque surgem muitas vezes no próprio Parlamento, depois das propostas dos governos, e são alteradas no próprio Parlamento por vários partidos. E, portanto, isso significa que as leis, depois do ponto de vista técnico, não são efetivamente devidamente cuidadas. Se calhar devia haver, como existe no Reino Unido, uma comissão técnica de ajuda dos deputados para que as leis fiquem mais claras e possam ser revistas. Portanto, depois há mecanismos que se podem criar. Mas o que eu queria aqui salientar é que este processo legislativo não ajuda. Não ajuda também aspectos práticos que às vezes nós não os notamos imediatamente, mas que a experiência me diz que são muito importantes. Hoje em dia quem legisla é a administração tributária, se nós virmos nas leis do seu... É a administração tributária que ao longo do ano verifica quais são as suas necessidades e que as propõe ao governo para serem alteradas. Esta pressão fiscal resulta disso. E depois os gabinetes são gabinetes cada vez mais reduzidos, portanto, onde não se pode fazer triagens dessas propostas. Não é no gabinete do secretário de Estado, com 2 ou 3 pessoas, e para matérias que são cada vez mais complexas e mais especializadas, que essa triagem se faz. E muito menos na Assembleia da República, não é? Onde as questões são de outra natureza que não técnica. Portanto, o que eu quero aqui realçar é que tudo isto não ajuda a que as leis sejam não apenas estáveis, mas claras e simples de interpretar e, portanto, depois simples de, obviamente, de aplicar. E isso, obviamente, é um entrave ao investimento estrangeiro, como é lógico. Muito obrigado. Mais alguma questão? Bom dia. Eu queria agradecer a intervenção do professor Rogério Fernandes Ferreira. Assunto permanentemente interessante, esta questão da fiscalidade, e não era bem uma questão, era mais um comentário e a sua opinião sobre o seguinte. Hoje verifica-se a competição entre os países ou entre as empresas, e nomeadamente na competitividade fiscal. Aliás, o exemplo que referi da pressa da Holanda em celebrar um acordo com dupla tributação com Angola, é bem o exemplo disso. E toda a gente sabe que os holandeses são altamente eficientes e muito pragmáticos, deixando-se de grandes discussões políticas ou teóricas sobre isso. Dá dinheiro à Holanda ou não dá, tudo vale. E o que eu queria era que me referisse, fizesse um comentário sobre como é que acha que isto vai evoluir no sentido, tratando-se de países todos comunitários, todos, enfim, uma integração económica e financeira, não ainda fiscal, mas que julgo que tendencialmente será esse o caminho. Como é que é esta competição, e por vezes até desleal, porque andam os países a ver qual é o que cobra menos impostos para atrair determinados investimentos, em particular Holanda, Luxemburgo, Malta, Portugal, que também tem um regime um bocadinho, os países anglo-saxónicos, nomeadamente a Irlanda, com a sua taxa muito baixa de IRC. Enfim, será que isto faz sentido ou não faz em países da comunidade, da mesma comunidade económica? Eu não disse o meu nome, David Caldeira, sou administrador da empresa Porto Bay. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Doutor. O seu comentário, eu diria, suscita-me 2 observações. Se calhar começando pela parte internacional, como sabe, muito recentemente houve uma comunicação do Parlamento Europeu no sentido de, a prazo, as decisões fiscais ao nível europeu passarem a ser decididas não por unanimidade, mas por maioria qualificada.
No momento atual, do meu ponto de vista, enquanto português, acho que isto se justifica em algumas matérias, mas não se justifica em todas as matérias, nomeadamente em matérias que não sejam de mera cooperação institucional e administrativa. Isto precisamente em relação aos países mais pequenos, que têm, digamos, menos mecanismos e mesmo menos instrumentos para competir com outros, até em virtude do seu próprio desenvolvimento. Portanto, a primeira questão que me suscita é que eu, neste momento, não sou favorável a uma deliberação em matéria fiscal europeia que passe da unanimidade para a maioria qualificada. Precisamente por isso, porque acho que os países pequenos ficam efetivamente prejudicados relativamente aos outros e deixam de ter instrumentos que são necessários para o seu próprio desenvolvimento económico. Aqui estou a pensar em especial a Portugal, o que não significa que não seja exigível que algumas decisões possam efetivamente não passar, que são estas outras de controlo da fraude, da evasão fiscal, de cooperação administrativa, que não possam de facto emperrar pela necessidade da decisão unânime dos Estados-membros. Portanto, é um primeiro problema. O segundo problema é que, a nível nacional, acho que os diversos partidos deviam ter consensos em questões fundamentais, do ponto de vista de país e perante instâncias internacionais, nomeadamente na fiscal. Portanto, poderia haver aqui alguns pactos de regime, digamos, de defesa de alguns instrumentos fiscais que Portugal ainda tem com algum consenso. E também esse consenso não se consegue, não se tem conseguido. E é uma pena, porque o país precisa de algumas reformas e podiam-se identificar 4 ou 5 aspectos que são importantes terem alguma perenidade, seja o governo de esquerda, ou seja o governo de direita, seja o governo de hoje, ou seja o da amanhã. Portanto, aqui também um sinal de que era importante que os países ditos do arco governativo, que agora são mais, não é, tivessem algum consenso em determinadas matérias, onde eu incluí também, efetivamente, as matérias fiscais. Muito obrigado. Mais alguma questão que queiram colocar? Eu tenho só uma pequena questão, só para concluir. Como é que vê esta questão do futuro do Centro Internacional de Negócios da Madeira? Falou ainda agora das vantagens que o país tem e da necessidade de um consenso. Acha que uma solução de consenso poderia ser, por exemplo, conferir à Madeira uma autonomia fiscal que lhe permitisse manter-se atrativa e abdicar de... ou melhor, reforçar a transparência, combater a opacidade e ao mesmo tempo manter a atratividade fiscal, por exemplo? Obrigado pela questão, que aliás é aqui uma questão pertinente no local onde estamos. A Madeira tem uma justificação do ponto de vista internacional e europeu e jurídico para ter um regime fiscal especial, porque é precisamente uma região ultraperiférica. E, portanto, como há outras regiões periféricas ou ultraperiféricas que têm regimes especiais. Portanto, isto seria uma matéria que, do ponto de vista de Portugal, devia se refletir um bocadinho e ter alguma posição relativamente unânime do ponto de vista político, como sabem, não tem sido efetivamente possível. O que tem prejudicado efetivamente o regime, e se calhar o momento em que estamos hoje é uma consequência disso mesmo, não é? Porque o que se vê-se alguma estratégia da parte da Comissão Europeia de impor algumas regras, e de facto não é só o Portugal, mas a Madeira acaba por ser o regime mais visível e que está no alvo imediato da Comissão Europeia. Portanto, eu diria que há aqui justificações que cabe a Portugal, digamos, e ao governo português e outras instâncias, e deveria haver um consenso efetivamente sobre isso, que do ponto de vista jurídico não é difícil efetivamente de conseguir.
Se porventura se caminhar para essa solução, é uma solução que se poderia efetivamente pensar e que existe noutros países, não é? E que aqui com uma justificação jurídica, que o grau, digamos, que o grau de desenvolvimento da Madeira pode efetivamente exigir um regime e justificar um regime fiscal especial, que obviamente não beneficia apenas a Madeira, beneficia Portugal num todo e que é um instrumento que permite fazer estas comparações internacionais que os outros países fazem, que nós também não podemos ficar alheios, não é, a esta questão. Muito bem. E caso não haja mais nenhuma questão, estamos um bocadinho atrasados. Sim. Bom dia. Sou Carla Batista, sou deputada e dirigente do CDS-PP. Já atalhou um pouco a questão que eu queria colocar, mas agradecer também as suas explicações do ponto de vista fiscal. Muito obrigada, mas ao nível político, uma vez que foi ex-secretário de Estado, o que é que nós poderíamos fazer para promover melhor, para incluir nos pacotes europeus das consultoras o nosso Centro Internacional de Negócios da Madeira? Obrigada. Bom, eu fui um político um pouco especial, porque não sou de nenhum partido. Portanto, tive um convite para estar no governo, onde estive com muita honra, mas estive mais como técnico do que como político. Portanto, é um pouco esta primeira nota. Eu acho que devemos fazer tudo o que for possível, e tem sido feito em algumas instâncias, estou a pensar, por exemplo, no AICEP, para, de facto, isto não aconteça. Quer dizer, eu, por exemplo, faço muitos périplos pelo Brasil, junto de colegas brasileiros. Por exemplo, depois de dar um exemplo, estive há pouco tempo no Instituto dos Advogados de São Paulo, e posso garantir que todas as pessoas que estavam na sala não conheciam o regime de Participation Exemption, não sabiam que este regime se podia aplicar aqui na Madeira, na Zona Franca. Portanto, é um desconhecimento total, mas conheciam todos os modelos de regimes de Participation Exemption da Dinamarca ou da Holanda. Foi por isso que eu vos dei aqui este exemplo. Portanto, seria interessante haver esta preocupação da comunicação fiscal internacional e de pôr Portugal também no mapa fiscal internacional. O que de alguma forma tem sido feito, mas num âmbito ainda muito reduzido, que é o âmbito dos pensionistas, não é? Que apesar de tudo tem vindo a ser alargado. Mas, portanto, era este enquadramento fiscal mais geral, simples, apresentando-o como simples, como eu aqui vos indiquei, acho que é relativamente fácil de o apresentar a investidores estrangeiros e a dizer-lhes que nós temos instrumentos que podem ser atrativos, não apenas para investir em Portugal, mas para investir através de Portugal noutros países. E, de facto, a Zona Franca e o Centro Internacional de Negócios da Madeira tem aqui um papel, obviamente, fundamental nesta plataforma de investimento de Portugal, não é? Portanto, é este aspecto que vale a pena salientar e comunicar internacionalmente. Muito obrigado. Vamos então para o coffee break. Vamos cortar um bocadinho no tempo para café e voltamos por volta das 11h05. Muito obrigado e até já.